Então tá, pessoal, estamos retornando aqui com o podcast Movimento e Saúde, segunda temporada. Hoje a gente vai retomar esse projeto com um professor que me ensinou a nadar, então tem uma parte emocional aí também, né? De reencontro, é sempre muito bom falar com o professor Paulo Roberto Cidade. Eu não vou falar todo o nome, porque da outra vez eu errei a ordem, eu não vou repetir esse erro, né? Cidade, é um prazer estar aqui falando contigo aí de forma remota, né? Para a gente tratar sobre o bem-estar, né? As dimensões do bem-estar, que é o que tu trabalha atualmente, né? E queria te saudar aí e te deixar à disposição aí para a gente começar esse papo aí. Ah, que legal, Mário. É legal esse convite teu para a gente falar num assunto que hoje tem um poder global. A gente falar em bem-estar hoje é uma coisa global. E tu sabe que eu e tu temos C no sobrenome, né? Os candiotas das cidades, né? Lógico, os candiotas são os ricos, cidades são os coitados dos pobres, né, cara? Mas então, assim, né? Vamos falar então Tu sabe, Mário, que bem-estar era um assunto que não estava nas empresas. Por incrível que pareça, parece que estava, né, assim, embutido em alguma coisa. E esse ano o Ministério do Trabalho e também o Ministério Público veio com porrete, né? Eles criaram, então, dentro da NR1, que é a norma argumentadora 1, que dá início a todas as outras normas, são mais de 30 normas, que regulamentam o trabalho nas empresas, né? Entre elas 17, que é da ergonomia, que tu trabalhou. Na NR1, que dá origem ao chamado PGR, que é o Programa de Gestão de Risco das Empresas, o Ministério do Trabalho, então, disse que as empresas teriam que cuidar do bem-estar das pessoas através do que eles chamaram de psicossocial. Ou seja, como é que a tua psique, como é que o teu psíquico está sendo enfrentado no trabalho, né? Como é que o trabalho enfrenta ele, como é que tu enfrenta o trabalho. Então isso veio e as empresas começaram a dizer que não entendiam o que era isso e né? Aí eu fiz várias reuniões explicando que é cuidar de pessoas, que nós temos que cuidar de pessoas. Tu tem que cuidar de alunos e de professores e de secretaria. Tem que ter um cuidado com as pessoas para gerar bem-estar. E aí as empresas meio que se apavoraram, porque as empresas infelizmente não sabem cuidar de pessoas, ou seja, não tem uma gestão apropriada a isso. Então ela paga a academia para o cara, mas não sabe se o cara vai, se ele está indo, se isso está melhorando ou piorando a vida dele, porque tu sabe que às vezes piora a vida do cara. A empresa meio que te obriga na academia e tu não tem tempo, cara, nem para se coçar. Eu E aí tu falo vai na academia. eu falo das empresas, tem o RH positivo e o RH negativo, e tem alguns departamentos que o nome é gestão de pessoas, né? E não consegue fazer isso, né? Então, RH tem 200 nomes, né? Começando que começa já com RH, né? RH é complicado, né, cara? Os termos são ruins, né? Então, é uma, é, é um troço complexo, né, falar assim. Mas é importante também ter um RH, né, Mário? Não dá para a gente dizer que é de todo ruim ou de todo bom, mas está melhorando, Mário, está melhorando. Mas as empresas às vezes têm medo do RH, né? Eu que estou na produção, e as pessoas, tem que envolver o RH. Não, não vamos envolver, né? Mas voltando à história, então, o governo então disse que ia fiscalizar isso. Pá, cara, quando falaram fiscalizar, as empresas já sabiam que vem multa, né? Porque se tu fiscaliza e tu não tem aquela entrega, o fiscal te multa, tá? E aí a Federação da Indústria de Minas Gerais, que é muito forte, ela é maior, eu acho que é mais forte que São Paulo e bem mais forte que a nossa aqui, que é a Fiergs, né? Ela entrou com pedido de adiamento disso. Então ela pediu para adiar as empresas cuidaram de pessoas. Olha que absurdo. Ou seja, desenvolver bem-estar, que é o nosso tema aqui. E o Ministério do Trabalho, logicamente, ele ouve também as empresas, ele tem uma comissão tripartite, ele ouve as empresas e ele adiou, Mário. Adiou. Para o ano que vem, então, as empresas vão começar a cuidar de pessoas, né? Eu tive que rir, que eu participei de uma reunião da Associação Brasileira de Economia, e eu disse assim, cara,
as empresas do Brasil têm mais de 100 anos, tem empresas aqui antiguíssimas, mais de 50 anos, mais de 40. Será que elas não sabem de cuidar das pessoas? Nunca cuidaram das pessoas ou não sabem fazer isso e agora elas têm um ano para fazer? Então, tu vê assim que esse tema que nós estamos tratando aqui hoje é um tema de interesse também no Ministério Público. Lógico que as pessoas que adoecem vão para onde? Para o seguro acidente. E aí, eu e tu passamos a pagar essas pessoas também. A sociedade paga essas pessoas. E eu tenho visto, assim, eu tenho alguns que a gente chama de KPI, são os indicadores, né, chamado Key Process Indicators. Eu tenho visto o CGF, Mário, subindo. Os CGF são os transtornos psicoemocionais. Antigamente, a gente tratava do CGM, que era tendinite, bursite era as ites, né? Eram as inflamações dos tecidos, né? Articulações e ligamentos. E isso aí era, assim, uma visão da ergonomia. E hoje não é mais. Hoje é transtorno, as pessoas estão saindo da empresa ou botando a empresa, muitas vezes, sem trabalhar, né? Com atestados, com CGF, ansiedade, depressão. E o ano passado, o burnout, que é um termo que se usa, né, que é quando tu cola as placas no popular, assim, né, ele virou acidente de trabalho. Então, se um professor teu ou alguém da secretaria da tua escola, da área de geração água, ela entra com atestado dizendo que ela está tendo um burnout, é porque foi do trabalho. Se o cara botar burnout, ele associa o trabalho e essa tua professora, professor ou alguém da secretaria passa a ir para o acidente de trabalho. E aí ele tem um ano de estabilidade. Tu não pode botar ele na rua se ele fizer qualquer coisa que comprometa a atividade profissional dele, com a tua empresa, tu não pode demitir. E esse é um termo novo, né? Porque o burnout não era nem citado, acho que há 20, 25 anos atrás, né? Ele começou a aparecer nisso, acho que não tem 30 anos na cidade. Aqui, para nós, né? Não estou dizendo que não existia, né? Quando eu comecei, tu sabe que eu fiz a formação em psicanálise aí, e quando eu comecei a estudar psicanálise, assim, uns 8 anos atrás, né, a gente tem o DSM. O DSM é um manual das psicopatologias. Assim como tem o CID, que é o Código Nacional de Doença, na área de psiquiatria, psicologia e psicanálise, não na área de psicanálise não, mas na área de psicologia e psiquiatria tem o DSM. E o DSM, nos últimos, vou botar aí 12 anos, talvez eu esteja errado, tá? Ele aumentou em mais de 300 doenças emocionais. Então, isso que tu falou é bastante coerente. A gente não falava em muitas doenças, em muitas. Tu quer ver outra assim, ó, bipolar, é novo também, cara. Bipolar, quem trabalhava com bipolar era eletricista, né? Quando tinha negativo e positivo, né? Hoje trabalha com bipolar é psicólogo, psiquiatra, né? Então, na psicanálise, a gente entende um pouco diferente, né? Quando o cara chega lá na clínica e diz para ti, eu sou ansioso, eu digo assim, não, amigão, tu está ansioso, tu não é ansioso. Tu não nasceu ansioso, não passou a tua vida toda. Não, nesse momento, tu está ansioso. Então, vamos conversar sobre a tua angústia, né? O que te leva a estar ansioso, né? Então, a psicanálise ela tem uma outra forma de entender as psicopatologias, né? Começando que ela nem nomina, né? Por exemplo, um psicanalista nunca vai dizer assim, o Carlos Mário é ansioso, o Carlos Mário é bipolar, Não. Isso aí é um problema que a gente tem que resolver e não classificar o cara. Cidade, eu ia te Então, perguntar, isso é legal. Pro início, até para daí tu já deu esse histórico todo aí, e tu não acha que tem hoje, independente de ser na empresa ou no nosso dia a dia, nos ambientes que a gente vai, a questão do bem-estar parece que não é legal conversar. Por isso tu tá falando de cuidar das pessoas. É legal tu tá mal, é legal tu ter algum problema. Quando tu vai falar que tu tá bem ou que tu tá procurando ficar bem, seja do jeito que for, né, da parte física, emocional, profissional, parece que não dá assunto, parece que não rende. Até a dificuldade da gente reunir o pessoal aí, que a gente foi fazer uma reunião para iniciar esse projeto do bem-estar ali na escola. Não teve tanta adesão, assim. Então, eu fiquei pensando nisso para trazer para ti ali, já
dentro da nossa conversa. E aqui eu acho que é o local disso, né? Parece que as pessoas não querem falar que estão bem ou procurar o bem-estar, né? É a impressão que me dá, né? As pessoas, é complexo isso, né, Mário? Porque tem pessoas que são vítimas, né? Que estão sempre se vitimizando, né? Tem outras pessoas, tu compra o carro, o cara te fala assim, comprou um carro novo. Aí eu sempre digo assim, sim, tu queria que eu viesse aqui de lambreta, cara. De que tu quer, pô, né? Então, eu digo, cara, lógico que eu comprei um carro novo, tá vendo, né? Tu ficou feliz ou triste? Aí o cara, pô, tá, fiquei feliz, porque pela tua pergunta eu achei que tinha ficado triste, É né? por aí. Então, tudo isso, né? Eu sou um cara assim que eu tenho alguns problemas com ironia, né? Então eu vejo isso, né, Mário? Assim, mas sabe o que é? As pessoas realmente, Mário, elas não sabem o que é bem-estar. Esse foi o grande problema. Eu fiz um trabalho, né, para uma multinacional, nossa, muito poderosa, hoje está no mundo inteiro, né? Era gaúcha, uma empresa gaúcha, que foi comprada por uma empresa britânica e hoje ela está no mundo inteiro, né? Então, e aí um gestor dessa empresa me convida assim, vamos fazer um trabalho de bem-estar, porque está pegando, não sei o que, e eu estou lendo aqui que bem-estar aumenta a produtividade, aumenta a criatividade, aumenta uma série de coisas, tá? E assim, cara, se eu for fazer o teu trabalho, vai aumentar o teu custo também, né? Porque vai ter que me pagar, né? Para fazer isso, né? E ele disse, não, claro, claro. E está aí, como é que nós vamos fazer? Eu disse, cara, eu não sei, onde é que tu quer fazer? Ele disse, eu quero fazer eu sou responsável por 3 plantas, pela Ásia, tá? Pela região da Indonésia, eu sou responsável pela Inglaterra, né? E sou responsável pelo Brasil. Então eu tenho 3 plantas, do qual eu sou responsável, eu queria fazer nas 3. Eu disse, legal, vamos lá, né? Como é que vai ser? Quando a gente estiver com a Ásia, vai ser provavelmente bem cedo, né? Porque lá nós estamos no fuso horário quase inverso, né? E então tu vai falar tipo 5 horas da manhã, que lá é 5 da tarde, eles estão saindo, ou 4 horas da manhã, e etc. A reunião vai ser em inglês, e na Inglaterra, daí pouca diferença, pode ser qualquer hora, e no Brasil a gente está aqui, né? Então, eu está ok, vamos tocar ficha. E aí, assim, aí eu perguntei para ele assim, fulano, o que é bem-estar então? Mário, foi uma enrolaçada de meia hora, sabe? Eu acho que, né, os caras acham que bem-estar é comer churrasco, por exemplo. É Não verdade. deixa de ser. Bem-estar é tomar vinho, não deixa de ser, né? Bem-estar é bater papo com os amigos, e aí vai. Então, como ele é um conceito muito amplo, ele é um conceito difícil. Todos os conceitos são amplos, né? Eles ficam difíceis da gente entender, né? Por isso que a gente brinca que a engenharia é muito conceitual, porque tu não consegue, se tu abrir muitos conceitos, tu não entende o que o cara está falando, né? Então, isso que acontece. Então, o grande problema do bem-estar que você está colocando aí, e é isso mesmo, as pessoas não sabem o que elas vão falar sobre bem-estar. Elas não sabem o que é bem-estar. Aí eu disse, olha, pessoal, eu acho que a primeira coisa que nós temos nesse nosso programa aqui é definir o que é bem-estar. Aí o cara disse para mim, grande ideia. Então, vamos lá, né? Vamos começar a definir. Então, eu disse, cara, tu me dá assim um mês para me estudar, né? Para mim, porque eu também não estou preparado para isso. Tu me pegou aqui numa reunião, final de reunião, no contrapé. Eu não conseguiria fazer isso agora, né? Eu preciso ter um time aí para dar uma olhada, dar uma estudada, conhecer um pouquinho mais sobre o tema e tal. Eu disse, não, tranquilo. Aí ele me deu um mês e aí, cara, eu comecei a estudar vários autores, né? Mas o que me ajudou muito, cara, foi um curso de imersão que eu fiz com a Google quando eu estava lá na Braskem. A Braskem me pagou um curso de imersão com a Google, custou caríssimo, caríssimo. Cara, eu nunca faria um curso daqueles, né? Porque talvez depois de fazer eu pagaria, né? Lógico que eu ia chorar com os americanos lá para baixar, né? Mas um curso foi excelente e ali eu comecei a entender também o que era para a Google, uma empresa, né, bem-estar. Porque a Google em 2007 ela quase fechou, Carlos Mato. Ela teve um problema sério que ela ia fechar. Imagina uma Google fechada. Hoje nós não teríamos Google, nós teríamos outros, né, que viriam no Sim. lugar, etc. Mas a empresa
passou a ter um problema de conflito. O que Conflito, tu tem na tua empresa conflito de internos. é conflito de pessoas. Eu e Internos. tu, né? Ela não Tu, teve uma tu, crise financeira, não foi nada, nenhum problema de fora. Ela teve um problema interno. não, e não foi nem técnico, assim, o Carlos Mário não sabe ensinar a nadar. Não, o Carlos Mário sabe ensinar a nadar, mas ele não consegue compartilhar a piscina com outro professor, tá entendendo? Então, trazendo um exemplo lógico para a tua área, né? Mas a Google começou com um problema maior, porque tu imagina a gente brinca em inglês, é um melting pot, é um caldeirão, Aham. né? Um caldeirão, lá tem paquistanês, tem judeu, tem americano, tem brasileiro, cada um traz as suas culturas, né? E muitas vezes essas culturas, elas não se encaixam. Nem lá na tua piscina tem diversas culturas lá, culturas familiares, culturas de entendimento, culturas de relacionamento, mas na Google pior ainda, porque o muçulmano não aceitava o católico não aceitava o hinduísta, e aí começou a Google, e a empresa começou a cair. Nós, os caras brigavam, eu te boicoto, né? Eu não te E a Google, ela é uma empresa montadora, que nem a GM, que nem a outros, ela vai montando processos. Aham. O cara monta o C, o outro monta o C cedilha, o outro tá. Então, depois tu tem um arquiteto que ele vai montando isso e dá a Google. Então, se eu te sacaneio num processo, eu sacaneio uma rede de gente. E aí a Google, então, fez uma pesquisa, fez um projeto chamado Projeto Aristóteles, né? Foi um projeto que descobriu que era conflito pessoal, né? Conflito interrelacionais, e daí ela descobriu que o único jeito de resolver isso era trazendo novas coisas do aprendizado. Não se preocupar se o cara sabe o Windows, se ele sabe programar, não, se ele sabe se relacionar, né? Se ele sabe conversar, respeitar a outra pessoa. E aí eles trouxeram um cara, Mário, que é um cara um dos melhores do mundo, eu acredito hoje, que é o Daniel Goleman. Uhum. Né? O Daniel Goleman, ele escreveu um livro sobre inteligência emocional, um best-seller, né? E ele escreveu esse livro, e ali ele começou a detectar que faltava inteligência emocional. Aí eles chamaram também um monge budista. Eles chamaram o Dalai, mas o Dalai estava meio enrolado aí, o Dalai Lama não pôde ir. Aí disseram um monge budista, da mesma característica do Dalai. Aí Assim, de mudaram o conhecimento. processo de seleção de entrada. Não, eles não mudaram para a associação, mas eles botaram esse curso que eu fiz na integração. Então, Ah, todo cara que entra na Google hoje, ele tem uma semana de aula sobre inteligência emocional, sobre como cuidar do corpo, como cuidar da mente, como cuidar da grana, como cuidar. E aí eles colocaram o cuidado na Google. Porque se a Google cuida das pessoas, as pessoas cuidam da Google. Ao contrário também pode acontecer. se eu não Né? cuidar. Então, é, então a Google aprendeu isso, lógico, aprendeu sentindo na carne, né? Porque a Google é muito louca, assim, ó. Tu vai no banheiro, né? O banheiro masculino é de pé, tu sabe disso, né? E os mitórios, né? Tem também os vasos, os mictórios. E aí tu vai ali, tem um papelzinho, um post-it ali, escrito assim, ó, estou enrolado com tal algoritmo, alguém pode me ajudar? E o cara cola ali, cara, e bota o telefone dele. E aí eu perguntei pro cara, e resolve o cara, esse cara em 10 minutos alguém vai ligar para ele. Cara, eu vou dizer mais, não vai passar 10 minutos, o cara vai ligar, cara, eu sei, dá um pulinho aqui. Então, tu olha, o mitório é um mural. Então, tu viu como as relações estão muito estreitas, né? E outra, quando tu vai fazer xixi ali, tu só pode olhar para frente mesmo, não tem Sim. outra coisa para te olhar, né? E eles colam bem na altura do cara ali, deixa 1,70 m. Até eu brinquei, já tinha que botar um espaço ali no colo do seu post-it, né? Mas então é isso, né? Então o bem-estar é essa complexidade do nome, né? Cada um acha que o seu bem-estar também é o bem-estar do outro, às vezes não, né? E eu sempre brinco que eu não acredito muito na palavra empatia, sabe? Eu tenho um problema com essa palavra, porque eu nunca vou conseguir me colocar no teu lugar. É muito complexo me colocar no teu Por lugar, mais que né? Eu tente, teria né? que ter, por mais que eu tente, porque tu É, teve uma outra educação, é.
né? Tu teve uma mãe ali maravilhosa, que é a Alzira, né, cara? Um pai fantástico, é o Mário, né? Então assim, as tuas relações são diferentes, a tua forma de ver o mundo é diferente, né? Tu teve várias irmãs, etc. Então assim, ó, eu posso ser simpático contigo, tu pode ser simpático comigo, agora é empático, meu. E muitas vezes a empatia complica, porque eu acho que eu tô fazendo uma coisa que tu gosta e tu não gosta, cara, É que tá na tua sabe? visão, né? Mas tentar empatia, pelo menos tentar se colocar no lugar do outro ajuda, né? Mas é sempre com a tua visão, né, Cidade? É sempre do teu jeito, né? Eu acho que eu brinco hoje, né? A gente tem que ter uma empatia empática, né? O que é uma empatia empática? Perguntar se é isso que o outro quer mesmo, Ah, sim. sabe? Então, conversar com ele, vem cá, isso tá bom para ti, não tá bom, como é que tu pensa, como é que não pensa, né? Eu tinha um amigo lá em São Leopoldo e um cara veio pedir uma grana, tava com muita fome, né, na sinaleira, e ele deu a grana pro cara e ficou, o cara atravessou a rua e entrou no McDonald's e ele ficou bravo, cara. Pô, dá a grana pro cara e o cara vai no McDonald's assim, para aí, cara. No meu lugar, tu deu a grana pro cara, acabou a tua grana, não é mais Sim, tua. Né? Tu acabou de dar. E outra, cara, ele vai onde ele quer daí. Né? Então, quem sabe ele nunca entrou no McDonald's, né? Quem sabe ele tinha um sonho. E o McDonald's não é ruim também, né? Vamos ser bem sinceros, lógico. A gente sabe que é junk food, etc. Mas, então, as pessoas são assim, elas dão, mas tu tem que fazer o que elas querem sim, com a doação. Quando empatia não é isso, né, cara? Eu dou e sigo o barco, né? sim. Então, É mudar esse jeito de ver, né? é, porque o Leonardo Boff sempre dizia, né? Ponto de vista é vista de um ponto, né? Sim, esse é do É, nosso, tu né? tem, então tu É, tem vários pontos para formar um ponto de vista, né? Então é bem empatia complexo, empática é né? boa. Ô, Cidade, tu já passou por cima aí de algumas dimensões para quem está assistindo? Quantas dimensões são? Como é que está dividido hoje essas Tá, questões do bem-estar aí para a gente seguir nesse legal. tema aí do bem-estar que a gente vai papeando e vai dando uma curva. Eu até esqueci de Não, falar meu nome, que parece que nós estamos conversando aqui na tua casa, mas o meu nome é Carlos Candiota, né? No início eu nem me apresentei, tu tá falando, é Carlos Mário Candiota. E vamos seguir aqui o papo com o Paulo Roberto Cidade. então é isso, né? Então, assim, aí esse mês de estudos que eu estava falando para ti antes ali, que o cara me cobrou, eu disse, ah, vou estudar. Aí eu comecei a ler o Daniel Goleman, comecei a ler algumas coisas também com relação ao bem-estar e budismo, bem-estar e cristianismo, para trazer um pouco da espiritualidade, assim, para o bem-estar também, né? E daí eu fechei para eles lá o bem-estar em 4 dimensões: dimensão corporal, a dimensão emocional, que ela é muito importante, ela quase que domina todas as emoções, todas as dimensões, a dimensão mental e a dimensão espiritual. E aí trabalhei isso na planta da Ásia, da Inglaterra e do Brasil. Na Inglaterra eu tive um braço direito lá que foi a Joy. A Joy é uma mulher, vou falar Joy porque ninguém vai saber quem é, né? Sim. Então a Joy foi uma mulher jovem, né? Acredito que antes não tinha 50 anos, e ela perdeu o pai e a mãe na Covid, cara. Assim, questão um mês, sabe? Ah, tu imagina, né? Perder pai e mãe em um mês, né? E ela começou a colar as placas da empresa. E a empresa então pagou, cara, psiquiatra para ela 3 vezes por semana. Imagina na Inglaterra o que custa isso. Né? Um psiquiatra, lógico que não pagou um psiquiatra ruim, o cara não deu na primeira consulta remédio para ela, ele começou a conversar com ela, conversar. E como ele não viu a melhora dela, ele disse assim, Joy, tu vai ter que ir para a Índia, faz uma imersão na Índia. Imagina, cara, fazer imersão na Índia, né? E ela chega na empresa e diz assim, pessoal, o psiquiatra me deu uma receita, né? Os caras, que legal, é caro o remédio, não é caro? Assim, não, imersão na Índia 3 meses. Os caras mostram, cara. Os caras botaram a mão na cabeça, né, cara? Mas essa receita aí. E a empresa deu 3 meses sabático para ela, sabe? Inclusive com salário.
ela ficaria remotamente quando desse trabalhando, né? E ela ficou num ashram lá na Índia, eh, sendo trabalhada, né, dentro de uma visão mais oriental, né? E ela voltou e com esse propósito de fazer bem-estar para as pessoas. Então, assim, ela começou, inclusive esse programa hoje está com ela. Eu, como consultor, saí do programa e esse programa, então, ela toca de forma global, né? Então assim, para te entender. Então, eu cheguei nessas 4 dimensões, né, que eu estava te falando, dimensão corporal, emocional, mental e espiritual. Quando eu falei espiritual, deu uma comoção cerebral, né? Porque o pessoal, mas aí vai falar em igreja? Assim, não, cara, espiritualidade não tem nada a ver com igreja. E às vezes tu bota igreja, complica até, né? Eu sempre brinco que o que mais complica Jesus, Buda e Maomé são as igrejas, né? Os caras podiam estar bem tranquilos sozinhos aí, né? Mas a igreja sempre complica um pouco porque pessoas vão mexendo muito nos dogmas e nas crenças. E, assim, então, eu entrei com esses 4 fatores, nessas 4 dimensões, e aí eu fiz o seguinte, 4 dimensões com 4 fatores. Então, já que nós temos um público que a gente pode auxiliar também, né, eles a entenderem, na parte de corporal, Mário, eu entrei com 4 fatores. Atividade física, que hoje é preponderante, tu sabe disso, né? Como nós sabemos, como professores de educação física, né, a importância de fazer atividade física, né? Não que os professores façam, né? Eu conheço professores que não fazem, mas tudo bem. Eu falo, Mas a maior vergonha dos nossos colegas é chegar no médico e dizer que tem que procurar um local para fazer atividade física, né? O próprio imagina o professor, né? médico imagina o médico mandar o professor procurar uma atividade É isso física, aí. né? Para matar, né? Não, é muito importante, sim. Que nem o outro médico falar pro médico que tem que parar de fumar, né, cara? Tem que emagrecer, né? Tem que saber isso, né? Bom, mas então a atividade física é a primeira, e quando eu falo atividade física, eu gosto de salientar muito. Não é correr uma maratona, nem meia maratona. Talvez nem sequer uma rústica, tá entendendo? Ou ir numa competição de master, ou fazer travessia, né? Depois o cara vai fazer travessia e morre afogado ainda. Então, cara, né? Porque infelizmente as travessias ainda vai uns caras que pouco sabem nadar, né? Eu tenho muito medo de travessia, né? Por isso, né? Mas então assim é uma atividade física saudável, sabe? Aquela nadar 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, o cara começa a nadar 2 vezes por semana já tem que ir no psiquiatra, sabe? 2 vezes por dia já tem que procurar o psiquiatra, né, cara? Então assim, né? É uma atividade física saudável, né? Aquela que coloca o teu corpo em movimento sem te estressar também. Porque tu sabe que a competição estressa, né, Casmara? A competição, ela é extremamente estressante, né? Tanto para o master como para o atleta, né? Não adianta, né? Tem um nível de estresse ali, né? Por causa da competitividade, etc. O outro fator que eu abordei dentro desse dimensão corporal foi a alimentação. De novo, não é ser vegano, não é ser vegetariano, mas também não é comer carne todos os dias, tá entendendo? Quem sabe regula, né? Porque a gente sabe hoje, eu escutei um programa na Roda Viva muito bom, cara, com um médico que é responsável hoje pelo programa de alimentação do Ministério da Saúde, né? E ele fala isso. Hoje nós temos um problema sério que são os ultraprocessados, né, Mário? Tu sabe disso. Se tu não cuidar, tu passa uma semana comendo só isso aí. Só isso aí, que é fácil. Ou todo dia tu come um ultraprocessado, se tu não cuidar, né? Até achando que não é, às vezes. Exato, achando que não é. Até porque eu sempre, nessa dimensão da nutrição ou da alimentação, eu sempre digo, né, que uma das coisas importantes é saber ler rótulos de alimentos, sabe? Não pegar o alimento e jogar no carrinho, não, lê o rótulo. Ver o que tem, o que não tem, se intera, porque, cara, tu tá botando dentro do teu corpo uma coisa que pode te transformar. Eu sempre brinco, né, que a maior mágica que nós temos é o seguinte: uma banana se transforma em músculo. Olha que loucura isso, né, cara? Um prato de arroz e feijão se transforma em fibras musculares, em osso, em ligamento. Isso é uma mágica, né? Tu imagina.
Então essa é a parte da nutrição. Eu sempre digo assim, nutrição saudável. Né? Comer carne, ok, come carne, qual o problema? Né? Então, e o terceiro fator é o sono. As pessoas ainda não ligam para o sono. Acredita, nós estamos aí em 2025, as pessoas ainda não se deram, não deram atenção ideal ao sono. Né? O sono é extremamente importante também, tanto quanto as anteriores. Né? Então as pessoas ainda acham que sono é coisa preguiçoso. O cara dorme 8 horas, 9 horas. Puta, qual o problema do cara dormir 8, 9 horas? Né? E, então, porque durante o sono o cérebro acomoda as tuas memórias, organiza uma série de relações do teu cérebro, né, com o teu corpo. Então, o sono ele tem um elemento muito importante. E o último deles, dentro desse fator aqui, atividade física, é as pausas. As pessoas têm mania de trabalhar sem parar. Na Né? atividade física também, né, Cidade? Acha que o descanso não faz parte do treino, da preparação, né? E o descanso é importante, como o sono, a pausa, tudo isso está interligado, né? Sim. Não, tu está falando uma coisa aí que eu acho que deveria ser dado em todas as universidades de educação física, nos treinamentos, é a pausa, cara, o descanso, entendendo? Porque, cara, se não descansar, tu não recupera o Eu teu me lembro quando corpo. eu trabalhava Né? Então, contigo lá que tu falava que o fumante não tinha ler, né? Porque ele fazia pausa. uhum, Aí essas coisas. justamente, o cara faz a pausazinha dele. Sim, perguntava sempre quem tinha no departamento lá e os fumantes faziam a pausa sem se dar conta, né? É. Então a pausa é um elemento importante. E uma coisa que é legal que tu tá aí, Mário, tu é da área de educação física, né? É a ginástica laboral, sabe? Eu tenho visto que esse programa, eu vou falar uma coisa aqui agora, é que eu posso estar até sendo subversivo, né? Mas ele tem uma certa falácia, esse programa de ginástica laboral, né? Agora, na empresa que eu estou trabalhando agora, surgiu um dia numa reunião, um gestor disse, Cidade, o que tu acha da ginástica laboral? E assim, eu vou dizer o que eu acho da ginástica laboral. Eu vou te fazer uma pergunta. Quantos por cento das pessoas vão na ginástica laboral aqui na empresa? Aí o cara disse, sei eu. Então tu vê que já não é importante. Se fosse importante, tu saberia. Teria um indicador, Teria o tu, número. tu teria os números, tu estaria olhando se está bom, se está ruim, colocaria uma meta, né? Então, o que tu tem um programa que tu nem não tá nem aí. Quanto é que sai esse programa? Eu disse para ele, né? Ele sabe, eu acho que aqui deve dar para nós aqui uns cerca de 150, 200 mil por ano. Puta, cara, é dinheiro, é muita grana, né? E aí, tinha, nessa reunião estava um diretor e o diretor virou para ele assim, cara, descobre aí para nós. Sabe que o diretor funciona para isso, né, cara? Uhum. Cara, descobre, diz para ele, né? Descobre aí quantos por cento vão. Quantos por cento acho que vai, Márcio? Menos de 10%, acho. 3%. Quanto? 3, 3, 3, Eu acredito. 3, É. 3%. 3%. Então, ele tá pagando. O programa dele é milionário, porque ele está pagando sobre 100 e ele está ocupando 3%. Entendeu? Ele está botando 97% do dinheiro dele por uma janela. Né? Não... Aí, cara, aí deu um rolo, né, cara? E aí me chamaram de novo para a reunião e disse, você arranjou um problema. E eu disse, não, arranjei uma solução. Né? Vocês tinham um E problema eu que acho que vocês não sabiam. e assim, eu acho que a agência rural é legal, ela faz uma pausa, as pessoas têm que irem. Né? É que nem tu tem que tomar remédio 4 horas, tu não toma. Tem que tomar. Né? Bom, aí, agora eu não sei que pé tá, mas eles iam colocar uma meta lá, de etc. Ou iam fechar o programa. Né? Eu trabalhei numa outra empresa ali perto do aeroporto, metal mecânica, e os caras uma vez chegavam e assim, Cidade, tu fala que a pausa é importante, né? Eu sei, a pausa é importante. Não dá pra gente trocar a ginástica laboral pro café? Eu disse, por quê, cara? Mas no café a gente fala um com o outro, goza um com o outro, fala do time, lá a gente faz uma rodinha e o professor continua mandando em nós, cara. A gente larga o supervisor e passa o professor.
Tá entendendo? Sim. Então, é até o Eles não que que o entendem como professor... pausa, né? Não entende como pausa, né? E até é uma coisa legal para o professor pensar assim, fazer coisas diferentes com os caras, né? Fazer outras formas de, de atividade, né? Então eu vejo assim, as pausas são importantes e as empresas têm muita dificuldade de entender o que, que as pessoas vão fazer nas pausas, sabe? Elas têm dificuldade. O que, que eu vou fazer na pausa? Né? Então, É que nem tu falou do sono, e né? O muitas, sono, às vezes, a pessoa acha que tá perdendo tempo dormindo, né? Ou fica nervoso, ou fica pensando nas coisas que tem que fazer no outro dia, daí não consegue fazer no outro dia porque tu tá exausto, tu não descansou bem, então não consegue ordenar, né? A hora de tu produzir e a hora de tu descansar, a hora da atividade física e a hora da recuperação. E nesse caso, a hora de trabalhar e a hora da pausa, né? Não consegue fazer as coisas de forma ordenada, né? E daí tu não produz, tu não, seja na parte pessoal da tua vida ou na parte de trabalho. não, é que nem nos treinamentos, né? Tu bota ali, faz 400, corrida principalmente, né? Vai fazer 10 de 400 com a pausa de 3 minutos. O cara começa a achar que é muito tempo, cara, sabe? Então o cara já começa, pô, professor, 3 minutos? Isso é muito tempo. Assim, não, cara, é o tempo para te recuperar, para te fazer o outro 400 parecido com o anterior. Senão tu não consegue É isso fazer. aí. Né? Então tu vê como é difícil essas relações do parar, né? O ser humano ele tem muito problema de parar. Né? Tanto é que o nosso cérebro não para, né, Mário? Quando a gente dorme, ele sonha. É Né? verdade. É um troço, né? Então o nosso cérebro está sempre em constante acionamento e ele espelha isso para o nosso corpo. Então as pessoas não conseguem. Meditação. Por que a meditação é um problema? Porque as pessoas não conseguem parar. Né? E eu brinco assim, 2 minutos, cara, 2 minutos, vou fazer. Aí passa X dias, eu encontro o cara assim, e aí, como é que tá os 2 minutos? Não deu, cara, é muito tempo. Então, cara, então né, eu não consigo ficar parado 2 minutos, eu começo a ficar nervoso. Tem pessoas que ficam É. ansiosas com meditação. Olha que loucura, né? Então, ficam ansiosas com meditar, né? Então, E as outras dimensões, cidade? Tu parou na segunda. não, parei na primeira, dimensão corporal, cara. Ah, Depois é, é. vem a Não emocional. conversamos tanto que parecia que tava na segunda já. Isso aí. Cara, é um sarro. Esse dia a Unimed me solicitou uma palestra, né? E eu fui falar sobre isso, né? E eu só falei sobre a primeira e a segunda. A mulher ficou brava comigo lá. Nossa, falou o cara quatro, só falou duas, não deu tempo, cara. Me chama de Então, novo. assim, que a segunda parte da palestra custa o dobro, né? Aliás, né? Cada parte é. Bom, então a segunda, Mário, é emocional, que eu falei antes para ti, né? A dimensão corporal. Esse trabalho ficou muito legal. Só para te dar uma curiosidade, assim, o meu braço direito na Indonésia, na Ásia, o nome dele era Azar. Já Era trabalhou com azar. Já trabalhou com é, azar. primeira vez, né? Primeira vez que eu trabalho com Azar, né? Então era AHZA, né? Azar. E aí eu disse para Joy assim, Joy, tu já falou o que significa o nome dele em português? Né? Ela assim, o que significa em português? Eu assim, má sorte. Azar para nós é má sorte, bad luck, né? E ela assim, nem vamos falar, né? Eu disse, não, eu não vou me conter, eu vou ter que falar, né? Eu falei, né? Falei, pô, Azar, esse tempo ele teve até aqui em Cachoeirinha, onde a gente trabalha, ele teve lá. E a gente bateu um papo rápido, assim, né? Então, então a gente trabalhou com emocional, principalmente em 4 fatores também, né? E na Ásia foi a parte mais difícil lá foi o emocional, né? Porque eles têm uma outra relação de cultura, né? Na Ásia, na Indonésia, na região onde está a fábrica ali, o cara ter um emprego já é bem-estar, velho, sabe? Mas o emprego é para limpar a latrina. Ótimo, Tô é empregado, emprego. tá bom. É empregado, tem um crachá, né? Já tá bom. Né? Eu até brinco, né? O crachá é um status. Às vezes a gente conta pessoas no ônibus, no trem, no avião de crachá. Né? Crachá é um troço maluco, né, cara? Parece que o cara tem um crachá, um status, né? Eu acho que é uma prisão, mas tudo bem.
Então, dentro da dimensão emocional, eu tenho também 4 fatores, né? Eu tenho 4 em todas, e aí eu tenho reconhecer emoções. Isso é uma coisa muito importante. Tu reconhecer as tuas emoções, saber quando tu tá com raiva e tu não pode ter raiva naquele momento, quando tu tá com ódio e tu não pode ter esses sentimentos que destrói, né? Então, e reconhecendo o outro também, não deixar o outro com raiva, por exemplo, né? Ou diminuir esse conflito. O segundo fator é o fator resiliência. Eu também tenho um problema com essa palavra, mas se eu falar outra palavra ninguém vai entender. Eu acho que os seres humanos não têm resiliência. Quando eu digo não tem, é assim, a minha resiliência, Mário, frente a uma situação, ela tem um número 100. Talvez a tua seja 60. E pior ainda, se eu me incomodar, a minha resiliência baixa, sabe? Então, se eu brigo com a minha esposa e saio de casa com essa briga, eu vou chegar no trabalho, eu vou continuar naquele rolo ali. Porque eu sou a mesma pessoa que brigou com a esposa 30 minutos antes, 40, 50, uma hora antes, né? Então, quem tem resiliência, a resiliência é um termo que vem da física, né? Tu sabe disso, né? É um termo da física, né? A resiliência dos metais, resiliência das borrachas. O que é na física? É submeter o polímero ou a borracha ou até uma estrutura de concreto a uma pressão que quando tu tirar a pressão ela volta ao estado que ela estava. É bem legal. Só que nós, seres humanos, não conseguimos, não existe uma resiliência humana. Por exemplo, a gente sabe que o aço 1050, a resiliência dele é sofrer uma pressão de 1050 de pressão e voltar a ser aço. Não fragilizar, não causar um estresse, né, que também é outra palavra que é da física, né, não causar um estresse. Agora, o ser humano não tem isso, né, às vezes a tua resiliência está baixa, às vezes está alta, mas a resiliência é um tema que nós temos que também educar as pessoas. Todos esses temas que eu estou falando aqui, Mário, ela necessita educar. A gente não é educado, nem na escola, nem na universidade e nem nas empresas. Por isso que a minha briga, né, eu sempre posto quase que diariamente no LinkedIn sobre educar as pessoas ao bem-estar, né? Levar as pessoas a entender, afinal de contas, o que é isso. Então, falamos sobre reconhecimento de emoções, falamos sobre resiliência, e a terceira é a autoestima, sabe? Tu entender que o teu corpo é importante, que a tua aparência é importante, que o teu autocuidado é importante, né? Tu cuidar de ti, tu gostar de ti é muito importante. Então isso está dentro da autoestima, né? Ou da estima, né? Tem alguns autores que não gostam de alta e baixa, mas tudo bem. Mas a autoestima é importante, né? Tu dá ao teu empregado também autoestima para ele produzir, tá entendendo? Tu botar um empowerment nele para ele saber que aquele momento a piscina é dele, né? Aquele momento o aluno é dele, aquele momento que ele está ali na relação, o aluno é dele, cara, não é do Carlos Mário, é dele, né? E ele tem uma autoestima então de trabalhar com o aluno como ele sendo o responsável por aquele aluno, o professor. E o último então é os relacionamentos saudáveis, que é o problema da Google, né? Relacionamentos saudáveis. Então, tu pode ver, parece que é fácil, mas não é. Eu ia Nós te temos que dizer educar. isso, dos conceitos, né, e dos termos que tu tá usando aí, é de uma simplicidade, né? Mas a execução não é simples. Esse exemplo que tu deu aí da estima, às vezes no dia a dia tu não te dá conta que tu tem que ir ali com a pessoa que tu trabalha ou até com o teu aluno, que nem tu tá falando ali, daí já é o professor fazendo isso. Tu deu o exemplo de eu falar com o meu professor, né? Mas também o professor ter essa ideia que não é porque tá sempre ali com aquele aluno ou a gente sempre trabalhando junto que tu não tem que parar e tu tem que ter essa atenção, né? Tu falou da empatia que tu não gosta do termo, da resiliência que tu não gosta, mas são termos muito usados hoje e valorizados no ambiente de trabalho, né? E às vezes tu tem que parar para reforçar isso. E isso que eu acho que é o difícil. Tu tá falando de questões simples até, mas de difícil execução no dia a dia hoje. E aí eu volto para aquilo que eu te perguntei no início. Porque quando tu fala que tu quer fazer alguma coisa pro bem, por exemplo, tu quer fazer um clima bacana no teu ambiente de trabalho, é uma coisa que eu falo muito com o pessoal
que a gente trabalha nesse sentido também, de ter um clima bom de trabalho, né? Não é fácil o entendimento, e é fácil de fazer, mas às vezes as pessoas não estão afim, não estão... Eu tenho que contar que eu briguei com meu colega do trabalho, eu não posso chegar em casa e dizer que hoje foi legal de trabalhar lá na geração água, sabe? Então, esses conceitos aí de uma forma bem simples até que tu tá passando, e bem direta, né? Mas eu acho que a chave é primeiro identificar e depois conseguir executar nas tuas relações do dia a dia, né? E são coisas educacionais, tem que educar o cara, porque tu pega assim, professor de natação, o cara tem que ser resiliente, meu. Até o cara aprender uma braçada de crawl, olha quanto tempo, né, tu fica naquela resiliência de encaixar o braço do cara, encaixar a respiração, encaixar a pernada, saber que ele tem que empurrar a parede, etc, 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 né? Então, o professor, Mário, ele tem uma resiliência, né? Apesar de eu achar que o termo não é que eu não gosto, eu acho que não é o mais apropriado. Não é o Agora mais tem um adequado. termo, agora tem um termo novo que o Taleb, que é um escritor maravilhoso, começou a escrever aqui, que é antifrágil, né? É tu não se deixar levar pela fragilidade de alguém, não fazer as coisas que tu queira, né? Ou como tu gostaria que fizesse, né? Então essa é a resiliência, né? Aí tu ensina abraçado e o cara sai fazendo tudo errado. Pô, tu chega na outra bola e diz, ó, pessoal, olha, o braço assim, vai de novo, né? O professor de natação assim, é o exemplo mais característico de resiliência, porque na natação o aluno não se enxerga. Olha que loucura. É. Né? É diferente da corrida, levanta o joelho e tu olha, tu sabe que o joelho levantou, né? Agora natação, o cotovelo está dobrado, não sei, né? Eu não tenho propriocepção para entender isso, né? Então eu acho que eu já usei esse exemplo quando eu falo alguma palestra sobre a natação. Natação é loucura, porque tu tá de olho fechado, cara, né? Tu imagina, tu é quase cego numa natação, né? Tu tem que te orientar pelo professor, que nem o guia de cego. Natação, o professor de natação é o guia de cego, né? E eu estou falando isso até em equipes, né? Quanto tempo tu leva para o cara entender que a mão tem que se estender, né? Que ele tem que tracionar a água, e etc, 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 né? Então eu fico pensando nisso, né? Agora eu estava vendo o campeonato de master aí, cara, os caras nadando, eu pensei, puta, esse cara é nível 1, cara, esse cara nem podia nem estar competindo aí, tá vendo? A energia que ele está gastando aqui, ele faria os 100 metros em 51, né? E ele faz em 1,15, né? Então, tu vê quanta energia tu está colocando fora, né? Por falta dessas condições de resiliência. Né? Relacionamento saudável é um troço legal, Mário. Se o professor não tiver um relacionamento saudável com o aluno, acabou o professor e acabou o aluno. Nesse exemplo que tu estava dando, eu estava pensando sobre isso, né? Que às vezes o cara falta, em vez de tu lá ver o que aconteceu, mas daí tu não vai evoluir porque tu tem que ter a repetição, tu tem que ter o contato com a água. Só que às vezes o cara também tá com problema. Ele tá sendo resiliente de manter o objetivo dele lá de fazer a atividade. E o professor de ensinar. Só que isso que eu te falei ali como às vezes é difícil de executar, até se tu entende, e a gente tem muitas pessoas que não entendem esse conceito, né? Que às vezes o cara ali já está no esforço, né, de tentar voltar para a forma natural dele, porque ele está pressionado, ele veio, ou ele passou um tempo pressionado com problemas de casa, financeiro, não conseguiu vir, e aí tu tem que ver como é que tu vai ter esse contato, que é a relação, né? O que te salva é a empatia, que tu não gosta, é tu tentar entender ou perguntar, pelo menos, por que o cara não veio, por que ele tá com dificuldade de fazer o exercício. E esse exemplo de aprender a nadar, tem muito adulto que não aprende por não conseguir passar essas etapas ou por não ter algum professor que aborde desse jeito, porque o adulto é mais complicado de ensinar do que uma criança por alguns fatores, né? Esse é um deles. E a vergonha também, que tu também falou do seu próprio cuidado, cuidar de si. E às vezes a pessoa não quer se expor lá de sunga, maiô, no ambiente que às vezes acha, né, que isso está sendo cuidado. E aí a pessoa não vai lá para aprender a nadar. Não, e eu posso falar, a natação é uma área que eu gosto muito, né? Então eu posso falar mais. Tu
pergunta pro cara, tu sabe nadar? O cara, sei. Isso Olha aí. esse problema, cara. Né? Aí se o Porque, cara assim, fala que aprendeu no Rio ou aprendeu em outro lugar, tu já sabe que ele não sabe, né? não, assim, né, tu sabe que eu gosto de karatê também, né? Agora, apesar de eu vir morar aqui em Arroio do Sol, faz muito tempo que eu não treino, desde a época que eu tô aqui, né? Eu não treino, já faz bastante tempo, eu tô aqui 1 ano e 7 meses. E meus colegas, a gente tem um WhatsApp de faixas pretas, né? E então a gente se conversa ali, né? Então, quando a gente tem contato com o japonês ele é muito sério no que ele sabe e o que ele não sabe. Então tu pergunta pro cara, sabe nadar? Disse, não, não sei nadar. Agora o brasileiro não, velho. Eu sei nadar, lógico que eu sei, cara, sabe? Às vezes o cara diz assim, não, eu sei pra me defender. Cara, mas não é uma luta, cara. Para aí. Cara, agora eu tô falando Não, não é arte marcial. mas ele tá certo, ele tá brigando com a água. Ele tá certo, eu sei me defender, tá certo. Então, assim, a natação é um prato cheio de exemplos, né, para nós falar, mas a natação é isso, o cara acha que sabe, né, e pior é o seguinte, tu tem que transformar aquela motricidade, tudo que ele sabia numa nova motricidade, olha que loucura, né, então eu fico pensando, né, eu sei que o professor teu lá ganha R$ 100 a hora, lá na É, geração A, mas não exatamente. é fácil, Mário. Não é fácil o cara dar aula de natação. Tu sabe, tu é professor de natação, né? Tu passou por essa experiência, né? Como aluno e também como professor. Cara, a natação é terrível, porque o cara não se enxerga, né? O vôlei tu enxerga, cara. Enxerga a bola, enxerga a mão, enxerga o adversário. Pô, natação tu não enxerga o cara nem nadando, né? Se o cara abrir, acabou. E o meio Né? líquido não é muito favorável, né, para aplicar força. São vários conceitos aí que mudam dentro da água, né? O único meio líquido que eu acho legal é vinho e cerveja. Cara. Esse meio líquido Esse é o cara se é adapta bem. extremamente. Cara, esse aí qualquer um se adapta, cara. Nossa, mas vamos lá então. Ô Então nós Cidade, temos lá. vai. Yes, sir. Não, é só dizer que nós temos então esses 4 elementos com relação à emoção, né, ao emocional. Só que o emocional, Mário, ele lidera tudo isso aqui. Tá? É, se tu tiver mal de emocional, a tua atividade física não vai. Se tu tiver mal de emocional, a tua nutrição fica ruim. Tu nem mastiga, sabe? Se tu tá mal de emocional, tu não dorme. Se tu tá mal de emocional, tu não faz pausa, né? Ou faz pausas muito grandes, né? Você perde as pausas, também tem isso, né? A gente fala muito nessa geração nova aí que tá vindo, tem que estar conectado. E eu brinco sempre, não, cara, às vezes tem que se desconectar. Não vai É. morrer conectado, né? Então essas, eu já falei em 8 agora, eu vou para a dimensão mental, nós temos aí 10 minutos, né? Dimensão mental, que é a terceira, que é gestão do estresse. Cara, ninguém conhece gestão de estresse. Olha que legal, né? Legal não, olha que ruim, mas também que legal, né? Então, os seus professores sabem fazer gestão do estresse? Tu sabe, eu sei, as pessoas sabem fazer gestão do estresse, então esse é muito educacional. As pessoas têm que entender como é que eu faço essa gestão. E a primeiro momento, ele vai aprender na dimensão anterior. É justamente reconhecer os sinais do teu corpo, os sinais da tua mente, né? Como é que isso se conecta, né? Porque tu sabe que a gente é corpo e mente, né? A gente não consegue se desconectar, só ser corpo, né? Só quando a gente morre, daí o corpo logicamente vira um corpo, né? Perde toda a energia dele, etc. Né? Mas quando nós estamos vivos é corpo e mente. Elas estão trabalhando ali de forma acoplada, né? Então, a gestão do estresse, o outro fator, Mário, é saúde mental. Sabe, eu fui fazer a psicanálise, a formação em psicanálise, justamente pensando nessa situação. E a gente fala muito de saúde física, né? Vai no médico, no dermatologista, no proctologista, no sei, whatever, qualquer médico, né? Mas a gente não vai no médico mental, porque a gente não é louco, tá me entendendo? Sim. Eu não sou louco, né? Então eu não vou nem no psicólogo, nem no psicanalista, nem no médico, porque afinal de contas eu não sou louco. Mas ninguém está falando que para tu ir lá tu tem que ser louco. Tu vai lá porque tu tem algum conflito na tua gestão do teu estresse, né? O teu chefe, a piscina, né?
E um professor uma vez me disse assim, cara, mas por que tu tá pedindo demissão, cara? Pô, tá bom. Porque eu não aguento mais ficar molhado. Olha só, cara. Olha só. Tá? Tu consegue entender isso, né, Mário? Uhum. Tu sabe o que é ficar o tempão com a sunga molhada, a toalha molhada, os pés molhados. E o cara me disse isso. Cidade, eu adoro natação, eu acho legal, eu gosto da aula, mas eu não consigo mais ficar molhado, cara. Me irrita O isso, ambiente te sabe? irrita. É o ambiente, né? Aquela coisa toda ali da fumaça, do vapor e etc. É, o terceiro fator aqui é o autoconhecimento, Mário. Todo mundo fala isso, Mário. Todo mundo. Mas isso não adianta comprar livro do Paulo Coelho, cara, sabe? E tem uns amigos meus que compram e não leem ainda, né? Se compra, lê, pô. Né? Lê esse troço, né? O cara fala assim, tu lê Paulo Coelho? Lógico que eu leio, cara. Eu leio, né? Eu leio. Porque é importante tu ter vários tipos de autoconhecimento. Até o cara falou assim, autoconhecimento enriquece, assim, cara, principalmente o autor do livro. Sim, o cara que O ganha. tá milionário, né, velho? Tá milionário, né? O cara passa no aeroporto e compra um livro desse aí, só lê no voo, né? E, cara, eu cheguei um estado, eu peguei um voo, eu dava aula em Manaus, num projeto sanduíche, e aí eu ia a Manaus uma vez por semestre, né? Cara, um voo fantástico, né? 9 horas para chegar em Manaus, dependendo da situação de aeroporto e conexão, né? E aí um amigo meu, eu comprei um livro no aeroporto. E meu amigo comprou um livro também, né? Ele comprou um livro exatamente do Paulo Coelho, né? Ele perguntou assim, o que tu acha do Paulo Coelho? Eu disse, legal, cara, é uma leitura acessível, né? Talvez não seja o melhor do mundo, tem autores melhores, mas, cara, toca a ficha, ele comprou. Cara, quando nós descemos em Manaus, ele disse assim, eu não vou ler mais, pega pra ti esse livro aí. Então, tu tá me entendendo? O cara deve ter lido um quarto do livro, mas ele não tem gestão do estresse, né? Ele não tem resiliência. Então, tudo isso, tu vê que as coisas vêm se Vai encaixando, se juntando. vai se juntando, né? E vai formando o Carlos Mário, né? Como é que é o Cidade, o Carlos Mário. Então, o autoconhecimento é importante, né? E eu brinco muito, né? O autoconhecimento, muitas vezes, por exemplo, se tu lê a Bíblia, tu vai ter autoconhecimento, cara. As caras, mas eu não sou cristão, eu não. Cara, mas vai lá, lê Provérbios, lê Salmos, cara, aquele livro ali é uma loucura de conhecimento. Sim, de Tá entendendo? formação. E de coisas que já aconteceram. Não, o cara também disse, mas eu não sou crente, assim, bem crente pra ti, agora te rala, né, cara? Mas, cara, ali tem muito conhecimento, 4.000 anos, Mário. É. 4.000 anos as pessoas escrevendo, tá me entendendo? O Alcorão tem muito conhecimento, né? Esses livros, né? O próprio budismo, né? Tem muito conhecimento nos livros. Olha, o autoconhecimento está aí, né? Só que as pessoas não param, não param, né? Ela acha que autoconhecimento vai cair um raio na cabeça dela e ela vai sair com esse autoconhecimento. E o quarto, então, é o desenvolvimento, o autodesenvolvimento ou desenvolvimento. É assim, ó, é o teu professor, é eu, é tu. Tu quer se desenvolver? Eu quero. Vamos. Pois é, né? O cara quer, mas ele não quer fazer força. Está entendendo? Ele quer se desenvolver sozinho. Ele acha que, assim como ele aprendeu a ficar deitado, engatear e andar, vai ser tudo igual na vida dele. Não vai ser, cara. Tem coisas que tu vai ter que ter mais estruturas pedagógicas para te oferecer esse desenvolvimento, né? Então, o que eu estou falando aqui contigo é só desenvolvimento, é autoconhecimento. Até agora nós estamos aqui em 12 fatores, os 12 são fatores de autoconhecimento. Nós estamos aqui quase uma hora falando em Sim. autoconhecimento, né? Então, é isso que acontece. O quarto, então, Mário, para a gente encerrar essa fase, né, é o espiritual, né? O espiritual, ele é muito importante porque ele mexe com o teu emocional, mexe com o teu mental e, obviamente, mexe com o teu corpo, né? Não tem como desassociar. E o primeiro fator que eu falo sempre é sentido e propósito. Isso que nós estamos falando aqui, Mário, e realizando nesse momento, tem um sentido e um propósito? Eu te perguntei até um dia Sim. sobre isso, né? Qual é o propósito da gente fazer isso, etc, etc. Né? Então, isso tem um sentido e um propósito? Tem. Então, go ahead. Ou seja, vamos em fazer. frente. Uhum. O cara está trabalhando com natação. Tem um sentido para ele ensinar o cara a nadar?
tem um propósito para ele ensinar o cara a nadar. A tua secretária, ela tem um propósito de atender bem as pessoas, né? Dar um conforto para as pessoas quando chegam, quando saem, bom dia, boa tarde, boa noite, aí vai nadar, não vai nadar, conversar com o cara sobre a vida do cara, né? Então, isso é o propósito, né? O propósito dela não é ficar de cabeça baixa, enchendo fichinha ou qualquer coisa, né? Então, essas coisas é que vão vindo. O outro fator que eu falo muito aqui é o contato com algo maior, né? É tu ter uma certeza que tem alguém superior, né? Que é alguém que tu possa, mas eu sou ateu, puxa vida, o que eu vou falar, né? Eu vou dizer pro cara assim, ok, mas para ti ser ateu, tu tem que primeiro construir um Deus, depois tu destrói. Porque a gente nasce com um conceito, né? Vem na família, vem tudo, e teu conceito está formado. Para ser ateu, tu tem que destruir todo esse conceito e estabelecer um outro propósito, um outro sentido, né? Mas é uma escolha, é uma escolha. Mas quando eu falo em contato com algo maior, é tu mesmo. Uma crença em ti, por exemplo, é um contato com algo maior. Você está entendendo? Tu ser um cara e tu sabe que tu está conectado a outras coisas. A tua rede de conexão, né, é um estado maior. O terceiro que eu falo aqui é valores e crenças. O que tu faz lá na tua piscina tem valor para ti, para o teu professor tem valor, para tua secretária tem valor, para o cara que aspira a piscina, cara, tem valor aquilo para ele. E eu não estou falando agora em valor monetário, quando tu paga para ele colocar uma energia e tu pagar essa energia com custo de dinheiro. Não, eu estou falando daquilo que ele sabe que quando ele aspira a piscina, ele está cuidando dos alunos, cara. Ele está tirando resíduos, ele está tirando N coisas, está deixando o ambiente mais limpo, a piscina melhor, né? Então, isso é que nem aquele cara, o carpinteiro não, mas o pedreiro, né? O cara, os caras estão construindo uma igreja e o cara pergunta, o que está fazendo aí? O cara, pô, não vê, eu estou botando tijolo em cima de tijolo. Aí tu chega, para encurtar a história, né? Tu pergunta o outro cara assim, eu estou fazendo um monumento de fé. Pô, já mudou, né, Mário? É outra coisa. O cara já não senta o tijolo igual, o cara já não bota a massa igual. É a mesma coisa dos seus professores, né? Quais são meus valores de crença? Eu acredito que um dia eu posso salvar, esse cara pode salvar com o que eu estou ensinando para ele aqui, eu posso salvar alguém, né, com o que eu estou ensinando aqui para ele. Então, mas tudo isso, Mário, nós temos que educar. Isso tu não nasce com isso, sabe? Tu não vem no teu gene com essas coisinhas aí que a gente está conversando. E o último, então, né, para nós ficar dentro do tempo aqui, é as práticas espirituais. Tá? Aqui pode ser o fato de tu ir na igreja domingo, ou tu meditar, né? Ou tu parar um tempo para ler uma leitura que te traga autoconhecimento. Isso são práticas espirituais. As pessoas acham que é só ir na igreja. Não, cara, pode ser. Né? Tem cara que sai da igreja e tu pergunta o que foi o sermão, cara, que sermão, cara? Né? Então, sermão, né? Então, né, até eu brinco, como é que foi a homilia? Puta, aí pior ainda, né, cara? Homilia. Aí agora transtornou o cidadão, né? Mas então. Eu nem sabia então onde é ia. isso. Homilia, né? E mulher também lia, crianças Não, lia, como eu é que nem é isso? sabia aonde eu ia. É, é. Então essas coisas todas elas vêm, né, para colaborar. As práticas espirituais para meditação não quer dizer que tu tem que pegar um japamala e recitar mantras. Não, cara. Para e senta e reflete sobre a tua vida, sabe? Será que o que eu fiz hoje, eu fiz tudo legal? Será que eu não esqueci de nada? Isso é espiritual. É tu trazer teu espírito para o teu corpo e assim, olha, vamos lá, né? Vamos entender. E isso também é o algo maior, né? Tu enxergar dentro de ti algo maior que te orienta àquela situação. Então, essas quatro são as básicas. Aí, como esse programa durou bastante tempo, esse programa é legal porque, assim, ó, a gente fez um bonequinho que era um astronauta. O nome dele era Astro. Porque Astro é fácil. Tem em inglês, tem em português, também tem na língua da Indonésia lá, né? Então,
era um bonequinho que queria ir para o planeta, passar o planeta emocional, por isso que é dimensão o nome, né? A dimensão emocional, depois ele ia para outro planeta que era emocional, mental, etc. E aí quando ele acabava a jornada, ele chegava no planeta bem-estar. A gente fez um gamification, né, para as pessoas entenderem também. Então isso rodou por bastante tempo nessa empresa. E aí, quando nós estávamos encerrando o programa, um camarada da Ásia, junto com um camarada da Inglaterra, perguntaram assim: vem cá, tudo bem, dimensão física, emocional, mental, espiritual. E a intelectual? Aí eu anotei, eu assim, na próxima etapa. Mas é importante intelectual também. O aprendizado contínuo, a criatividade, pensamento crítico. Mário, pensamento crítico, as pessoas não têm pensamento Não tem crítico. mais. Não tem, cara, não tem pensamento crítico, né? Aberturas a novas ideias, isso tudo está na intelectual. Aí o inglês, que era um indiano, né? É muito interessante isso, inglês que é indiano. E ele disse assim, cidade e a financeira. A financeira é importante, cara. Se eu não tenho dinheiro, eu estou ralado, eu não pago a academia, eu fico mal das minhas emoções, eu não consigo fazer minha gestão do estresse, a atividade também tem Não essa, consigo ir no essa psicólogo, no capacidade. psiquiatra. Não consigo fazer nada, cara. Meu É, espírito se acaba. Putz, tem razão, anotei. Aí fiz mais 4: gestão financeira, planejamento para o futuro, consciência de gasto, como as pessoas não têm também, vão gastando, quando vê, tem que pedir emprestado, né? Investimento e postura, investimento e poupança, né? Também, né? Como é que tu investe, como é que tu poupa, é importante, não é? E aí, o último deles que entrou como uma mulher do laboratório aqui de Cachoeirinha, ela falou, cidade, eu vi que tu está aumentando aqui, botou a dimensão intelectual, botou a financeira e profissional, cara. Também é importante. Eu disse, pô, tem razão. Então hoje, Mário, eu fechei em 7 dimensões, apesar de eu acho que tem mais, mas eu fechei em 7, que são 4 básicas e 3 que agregam muito no dia a dia das pessoas. e Né? Então é todas, isso. e todas interligadas. Não, todas. Tanto é que agora uma engenheira química, que o marido dela trabalhou comigo, ele era daquela planta, antes de chegar na época Copesul, antes de chegar ali na Braskem, hoje na Unib, como é que era o nome daquela? Petroquímica Triunfo. Uhum. Lembra? Sim, sei. De carro aí passava, Petroquímica Triunfo. E o Felipe, o marido dela, trabalhava lá. E hoje essa engenheira química, ela fez uma química. Hoje ela trabalha com educação financeira, sabe? Olha. Ela mudou a vida dela, né? Ela trabalha com educação financeira personalizada. Por exemplo, o Mário quer aprender sobre educação financeira, faz um curso com ela, faz um coach com ela, uma mentoria com ela, né? E ela propôs, então, a gente fazer um curso juntos e ligar todas elas na financeira. Lógico que é interesse dela, né? Sim. Porque se tu não tem todas as outras, teu financeiro certamente vai dar problema, né? Ou se teu financeiro está com problema, as outras também vão dar problema. Né? Então, essa é mais ou menos assim uma conversa rápida aí sobre essas dimensões e sobre bem-estar, né? Tá ótimo, Cidade. E aonde é que a gente acha mais informação aí de teus contatos, quem quiser procurar mais? É uma pena que eu, nessa forma aqui de podcast, a gente não, mas eu tenho vários links. Eu tenho no YouTube, se o cara digitar lá no YouTube, por exemplo, tá? youtube.com. Deixa eu voltar aqui. Se o cara digitar lá ergopsicanálise no YouTube, tá? Ergo psicanálise. Deixa eu sair da tua tela aqui. Ó, se ele botar assim, ó, youtube.com/barra, ao contrário, arroba, que todo mundo sabe que no YouTube tem que botar ergopsicanálise, foi uma junção que eu fiz da ergonomia com a psicanálise, né, do trabalho com a psicanálise. Ele tem, cara, um monte de filme lá, tá, no YouTube, eu falando, dando curso, dando palestras rápidas, né, hoje porque a vida está rápida, né,
Então, se ele botar ergopsicanálise.com, ele vai entrar no meu site. Tá. Isso é legal. Meu site tem muita coisa, basicamente sobre o trabalho, né, relacionando a psicanálise e o trabalho. E eu tenho um outro site, né, que eu tenho, que é o ergopsicanálise.com/cbest tem estar. Isso aí já tem que escrever porque ele é complicado. Não, daí Mas, eu pego contigo e na hora que a gente botar no episódio ali, a gente põe embaixo os teus endereços na legal, publicação. legal. Aí o pessoal Isso. procura ali, eu acho, fica bom. Tu vai editar, né? Eu sempre esqueço, É, eu faço reunião com, assim, eu sempre acho que que eu tá ao estou vivo. instantâneo, né? Não, a gente Instantâneo, sempre instantâneo. programa e Tá publica aí. certo. Porque esses sites, tu sabe que eu sou professor, então os sites têm muito ensinamento, né? Eu não vou dizer que são os melhores, mas são grandes princípios, né? Da gente começar a fazer uma análise um pouco melhor da nossa vida pessoal e também profissional, né? Esse equilíbrio, né, entre a vida pessoal e a vida profissional, que ele é bastante difícil, né? Tudo cai no equilíbrio, né? Que cai naquilo que a gente falou também de primeiro entender, parece até fácil, mas o difícil é executar, né? E as pessoas às vezes ficam falando que sabe ou que estão e quando tu olha na prática, tu tá vendo que elas estão desequilibradas, seja em qualquer uma dessas dimensões, e uma dimensão vai afetando a outra, e tem pessoas que estão muito desequilibradas em várias dimensões, né? E aí complica bastante o dia a dia aí da vida da pessoa, né? Ou da nossa Não, vida, né? e tu sabe que o equilíbrio, essa palavra equilíbrio é bem interessante, porque o equilíbrio ele gasta energia também. Imagina que tu pega uma perna tua, estende para frente, É, segura a ponta do teu pé, estende essa perna e a outra fica no chão. A outra, velho, tá fazendo muito esforço. Teu cérebro tá fazendo muito esforço, né? Nessa empresa aí eu fiz um mês de aula de yoga, né? Eu dava aula de yoga lá, um mês. Fiz uma proposta lá e eles fizeram uma sala de yoga que está sendo usada até hoje, né? Não sou mais eu, né? Até porque agora eu não tenho ido muito. Mas então na yoga tu vê o equilíbrio, sabe? Como é que ele funciona com o teu corpo e a tua mente, né? Porque esse equilíbrio, os caras acham que equilíbrio é simplesmente se equilibrar. Não, cara, é uma energia do cão para te manter um equilíbrio. Pode ver quando tu tropeça, é. né? A quantidade de energia que tu tem que gastar para não cair, né? Quando às vezes era melhor cair, né? Então é isso, né? Então eu espero que tu tenha um sentido e um propósito para a gente conversar, né, sobre bem-estar. Eu acho bem legal essa tua proposta aí. A gente pode até convidar outras pessoas, né, para discutir esse tema comigo, contigo. Eu estou sempre às ordens para discutir esse tema, porque eu sempre aprendo, né, Mário? Eu aprendo alguma coisa, né? Eu também. Obrigado, é sempre bom te ver, Cidade, mesmo de longe. Obrigado aí pelo teu tempo, pelos teus ensinamentos aí, pela essa troca de experiência que faz anos que a gente tem e vai continuar tendo. Tá bom? Pessoal, Ok, tamo aí, Mário. Um abraço. tá? Vamos, quer falar mais alguma coisa? Quer fazer um encerramento? Não, eu só quero agradecer essa oportunidade que nós temos aí de conversar com as pessoas, né? Eu espero que quanto mais pessoas puderem escutar, melhor, até para refletir sobre isso, né? E eu acho legal também pergunta para ti aí, né? Pergunta para ti o que é isso, que aquilo a gente vai desenvolvendo, né? Nesse teu propósito aí do teu programa, né? Tá bom. Então, um abraço aí para todo mundo, para ti também. Obrigado, valeu, obrigado para todo mundo que acompanhou, curte, compartilha aí o podcast Movimento Saúde, tá de volta nessa segunda temporada, até uma próxima, valeu, abraço, abraço cidade, tchau, tchau. Um abraço, Mário. Tchau, tchau.